Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui numa quarta doutrinária, diante da presença do nosso Deus e diante da sua santa palavra. Que os nossos corações estejam inclinados a ouvir a voz do Senhor e atentarmos para o que Ele deseja ensinar para nós, para as nossas vidas, para a sua igreja. Vamos iniciar orando e apresentando tudo diante dEle. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este momento diante da tua palavra, Deus. Sabemos que o Senhor tem ministrado aos nossos corações a cada semana, Pai. Continua assim, Deus, agora neste livro de Gênesis, que nós possamos mais uma vez, Deus, aprender mais acerca do Senhor, acerca de tudo aquilo que o Senhor já planejou e tem planejado para nós, Deus. Obrigada por tudo, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e que possamos de fato guardar a tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti. Eu te agradeço por tudo e em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém, irmãos. Como já estamos na terceira semana estudando o livro do Gênesis, vamos dar continuidade hoje e mais uma vez o Senhor tem algo muito especial a nos revelar, uma palavra já conhecida por cada um de nós, claro, mas que o Senhor tem uma maneira muito particular de tratar com cada um de nós, de tratar com a sua igreja. E vamos iniciar aqui, peço que vocês abram no livro de Gênesis e, como nós já vimos nas semanas anteriores, no capítulo 1, acerca da criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No capítulo 2, a formação do homem e da mulher. E quando eu vejo a explanação da palavra de Deus acerca desses dois capítulos que já se passaram, eu só me lembro do versículo que há em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É esse Deus maravilhoso, grandioso, que fez todas as coisas e tudo para o seu propósito, tudo diante da sua perfeita vontade. E até aqui a gente pode perceber a perfeição, o cuidado, o amor com que Deus ele criou, com que ele fez todas as coisas. E não só apenas fez, mas também Deus ele foi muito mais além, porque ele desejou se relacionar com a sua criação. Ele desejou fazer o homem ali a sua imagem e a sua semelhança. Isso tudo é fruto do seu amor, da sua graça, do seu cuidado em tudo que ele fez. E se tratando de relacionamento, Deus ele também fez o relacionamento entre a sua criação. Ele criou para isso o homem e a mulher, para que eles também pudessem se relacionar entre si e ali um encontrar no outro aquele com quem pudesse contar, aquele que seria de fato o seu companheiro, a sua companheira, encontrando ali auxílio mútuo, encontrando ajuda, um ajudando ao outro e ambos vivendo um relacionamento diretamente com o Senhor, diretamente com Deus. Então Deus ele é muito perfeito em tudo que ele fez, e tudo que ele fez, revelado através da sua palavra, só demonstra de fato esse cuidado, esse amor, essa perfeição com que ele criou, ele fez todas as coisas. E realmente é um cenário de muita perfeição, tudo que Deus fez, tudo que já recebemos por parte da sua palavra até aqui. Até que, eis que veio a queda do homem. Capítulo 3 é o que vamos aprender um pouco mais neste momento. Eu peço que vocês acompanhem Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bem, nesta palavra aqui já lida, a gente pode perceber que a origem do pecado e suas eternas consequências surgiram ali, talvez de um ato aparentemente muito simples, uma conversa ali em comum, algumas questões foram levantadas e a mulher ali, ela foi levada, ela foi conduzida a pecar contra Deus, contra o Senhor. E eu não sei se você já ouviu, mas já disseram que ninguém tropeça em montanhas, né? É algo grandioso demais para alguém tropeçar. Mas pelo contrário, quando se tropeça, são em pequenas pedrinhas, coisas talvez tão simples, tão sutis, tão pequenas, mas que sim, que podem levar alguém a cair. E foi exatamente isso aqui que aconteceu na vida desta mulher. Eu posso relatar com os irmãos aqui que em Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esta é a palavra de Deus acerca do pecado original que surgiu ali por meio de um, mas que alcançou a todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E podemos nos questionar o que levou, quais as motivações, quais as atitudes que fizeram com que esse pecado viesse à tona. Afinal de contas, eles possuíam tudo que havia de melhor que o próprio Deus criou para eles, para juntos desfrutarem, para juntos viverem ali uma relação de perfeição com Deus. Então, quais seriam essas motivações, essas inclinações a chegar a tal ponto de pecar contra o Senhor e, diante deste pecado, perceber quais seriam essas motivações? E diante do texto lido, podemos perceber algumas motivações. A primeira delas, não atentar para a voz de Deus. E quando eu digo não atentar para a voz de Deus, não quer dizer não escutar a Deus ou não entender o que Deus disse. Pelo contrário, a mulher ela sabia exatamente qual o direcionamento dado pelo Senhor, a ordem que Deus deu de não comer daquela árvore, daquele fruto. E quando ela não atentou para a voz de Deus, justamente ela passou a não considerar, ela passou a distorcer de certa forma para benefício próprio. Então, podemos perceber esta primeira motivação neste ato que antecederia ali o maior de todos os pecados, o primeiro na realidade de todos os pecados. Segundo lugar, uma segunda motivação, o engano. Engano este gerado por dúvidas levantadas e o desejo que ela sentiu ali de ir um pouco mais além do que aquele limite que Deus ele haveria estabelecido. Ela duvidou, né? Ela foi questionada ali e surgiu o desejo no seu coração de ir um pouco mais além. Em terceiro lugar, uma motivação muito clara aqui neste texto é a desobediência, né? Tudo isso gerou como resultado destas motivações a desobediência, que nada mais é do que agir de acordo com a própria vontade, vontade esta que se opõe à vontade de Deus, que se opõe ao Senhor, levando assim a desobedecer. Então podemos perceber sim algumas motivações bem pontuais e motivações essas que por meio do pecado gerariam
ali consequências. Em primeiro lugar, as consequências dessa ação que Eva ela teve ali é que os seus olhos se abriram, não só dela, mas de Adão também, né, deste casal. Os seus olhos se abrem, ou seja, há um despertar, não só do bem, mas também do mal. E seus olhos, a partir de então, foram despertos. Existiu ali como consequência também uma vergonha, que não sabemos até que ponto essa vergonha geraria ali, de fato, um arrependimento ou até mesmo um simples remorso. Mas houve uma vergonha ali diante do Senhor, porque seus olhos foram abertos e a partir desta vergonha, uma culpa foi reconhecida, culpa esta que foi transferida de um para o outro. Porque ao ser questionado pelo Senhor, Adão ele transferiu a culpa para a sua mulher, a mulher que Deus deu para ele. A mulher, por sua vez, ela transferiu a culpa para a serpente. Então, que foi enganada ali pela serpente. Então, diante desta vergonha, diante deste abrir de olhos, diante de tudo, de toda essa situação que aconteceu, gerou ali neles uma transferência de culpa, porque até então ninguém assumiu de fato a culpa da desobediência que eles praticaram ali contra o Senhor. E essas consequências elas vão aumentando, se intensificando cada vez mais, a ponto de trazer uma das maiores consequências, que foi a perca de comunhão com Deus. A partir de então, eles foram afastados da presença do Senhor e eles não viveriam mais da forma como Deus havia planejado ali, prioritariamente, mas eles foram ali afastados da presença do Senhor. E as consequências desse pecado alcançam as nossas vidas até os dias de hoje, a vida de homens, a vida de mulheres, porque o Senhor ele falou para o homem que no suor do trabalho comerás o teu pão. Então o homem passaria ali a labutar, a se esforçar pelo pão de cada dia, a de fato investir ali sua força, sua energia para assim tirar o proveito da terra e sobreviver. Na vida da mulher também, essas consequências, elas chegam até os dias de hoje. As dores de parto, ou seja, o sofrimento ao dar à luz e até mesmo ali uma distorção na relação de governo entre marido e mulher. Ela passaria a depender de uma forma diferente, como Deus havia criado ali no início, essa relação de governança entre o homem e a mulher. Até então ela passaria a ser governada por ele, havendo assim também uma distorção nessa relação. E por fim, a morte eterna, que a própria palavra do Senhor nos diz que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, que veio interferir nessa relação tão direta que o homem ele tinha com o próprio Deus. Mas, graças a Deus, que em meio a todo esse cenário, que antes era perfeito e até então veio a ser corrompido, Deus ele não foi pego de surpresa. Pelo contrário, Deus ele já havia providenciado a restauração necessária. Restauração esta que viria por intermédio de Cristo Jesus. E é a própria palavra do Senhor nesse texto, no capítulo 3, quem nos revela esta verdade. Leia junto comigo o versículo 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Isto foi dito à serpente ali, até então, a própria figura do Satanás. E Deus falou: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente este que seria o Cristo, seria Jesus. Este te ferirá a cabeça. Ferir a cabeça de uma serpente significa ser um ataque mortal, né? A serpente aqui, prefigurada como sendo o próprio Satanás. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Sabemos que aí um ataque no calcanhar, algo muito mais superficial, mas que o próprio Cristo padeceria e sofreria também por tudo isto, mas com a vitória plena, ali a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Foi assim que Deus providenciou tudo aquilo que a gente necessitaria. E eis aqui a primeira promessa acerca da redenção, que aponta para Cristo, que aponta para a vitória de Cristo e a derrota de Satanás. É esta palavra que o Senhor nos revela, mesmo em meio a um cenário de pecado, mesmo a um cenário que possivelmente seria um fim, pararia por ali. Mas Deus, Ele providenciou todas as coisas para que mais uma vez pudéssemos ter comunhão com Ele. Em Romanos 5,17 diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que foi por conta desta desobediência, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esta é a palavra que o Senhor nos revela em meio a todo esse cenário corrompido pelo pecado. Em meio à perfeição que Deus já havia estabelecido e que foi corrompida, ainda que de uma maneira muito discreta, nesse versículo 15 que a gente acabou de ler, existe sim uma resposta providencial, uma solução providencial à restauração, à perdão, à esperança para as nossas vidas. E Jesus, ela é a nossa esperança. Que esta palavra seja guardada em nossos corações e que possamos continuar caminhando rumo aos céus, a tudo aquilo que o próprio Senhor, Ele já preparou, e fazemos parte deste plano de redenção que dia após dia vem se desenvolvendo segundo a vontade de Deus. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor imerecido. Que Deus abençoe sua vida e que possamos agradecer ao Senhor por tamanha providência que Ele preparou para nós. Ele não foi pego de surpresa, em situação alguma, mas Ele sempre esteve e está no controle de todas as coisas. Vamos orar agradecendo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tua provisão, por tua providência em nossas vidas, Pai. Ó Deus amado, nós nos arrependemos de tudo aquilo que cometemos contra o Senhor, Deus. Desde o início nós reconhecemos que por meio de o pecado ele prevaleceu ali, mas nós te louvamos e te agradecemos, porque por meio de Cristo Jesus nós temos a salvação eterna. Nós temos sim uma vida eterna com o Senhor da nossa salvação. Nós te louvamos porque não merecíamos nada, Senhor. Não realmente somos alvo do teu amor e da tua graça dia após dia. E que esta palavra, Senhor, ela não seja apenas recebida por cada um de nós e agradecida, mas que nós possamos compartilhar desta palavra de salvação para tantos e tantos que ainda vivem no pecado, Deus. Tu és a nossa esperança. Tu és, Senhor, aquele que nos amou primeiro. E nós queremos sim, em todo o tempo, com tudo que há em nós, com o nosso viver, glorificar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Jesus, por teu sacrifício, por tua providência, por tua vitória. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.